Olá, paz do Senhor Jesus, e seja muito bem-vindo a mais um sermão expositivo. Meu nome é Isaías Watson, sou professor de teologia, infoprodutor e empreendedor. Estamos aqui no YouTube ministrando a palavra de Deus. Também você pode nos acompanhar nas outras redes sociais, que é o Spotify, TikTok, Instagram, Threads. Nós também estamos lá pregando acerca de Cristo, tá bom? E nós iremos olhar aqui para mais um texto do Novo Testamento, tá? Agora olhando para a teologia de Paulo, teologia paulina. Acho que esse sermão e o próximo vai ser sobre a teologia de Paulo, então nós vamos meditar mais nas cartas, tá bom? Tem texto muito prático, tá muito direto, então fica mais fácil fazer um sermão expositivo nas cartas do que em outros textos, mas é claro que nós não iremos esquecer dos outros textos, mas querendo ou não, é mais fácil nós pregarmos nas epístolas, nos evangelhos, do que nas outras partes da Bíblia, tá bom? Então, o texto que nós vamos meditar aqui vai abordar muito, bem parecido com aquilo que nós meditamos alguns sermões atrás, né, sobre Mateus 6, só que aqui nós iremos olhar para a orientação de Paulo, que diz para a igreja de Colossos, tá bom? Então, nós vamos olhar para Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, vai dizer o seguinte: portanto, se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde que Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, tá bom? Então, queridos, nós olhamos aqui para a epístola do apóstolo Paulo, para a igreja de Colossos, nós podemos olhar para o seguinte, que Paulo ele escreveu esta carta quando ele estava na sua prisão, né, domiciliar lá em Roma, e ele vai escrever essa carta juntamente com Efésios, Filipenses e Filemão. Então, são as 4 cartas da prisão, que é Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Paulo aqui está escrevendo esta carta, orientando a igreja de Colossos, da região ali de Colossos, para que eles permaneçam firmes no evangelho. É uma carta alegre, né? Paulo estava orientando aquela igreja que estava feliz, né? Paulo estava feliz com aquela igreja, porque eles estavam recebendo o evangelho da parte de Epáfras, e eles estavam firmes no evangelho. Eles estavam vivendo uma vida firme no evangelho. É claro, tinham alguns judaizantes que queriam voltar para eles a questão das duas novas, dos sábados, dos costumes judaicos para aquela igreja de Colossos, mas eles conseguiram, então, rechaçar este rechaçar este pensamento dentro da igreja, tá bom? Então, nós vamos olhar aqui para os três tópicos, 3 pontos aqui, e encerrar com 3 aplicações também para a nossa meditação. Sempre nessa estrutura, tá bom? Que nós estamos fazendo aqui. Abordar sempre 3 tópicos, procurar abordar 3 tópicos e encerrar com 3 ou 4 aplicações. Então, querendo ou não, esse aqui está sendo um mini curso, né? De como você faz um sermão expositivo, tá bom? Então que isso também possa servir de lição, possa inspirar os amados irmãos a pregarem expositivamente o texto, tá bom? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, tá bom? Isso é mais simples do que fazer um sermão temático, na minha opinião. É claro que tem aqueles que pregam tematicamente, eu não tenho nada contra, mas eu prefiro 1000 vezes um sermão expositivo, tá bom? Porque fica ali no texto, né, e você não fica, você é forçado a pregar aquilo que o texto está dizendo. Então, vamos olhar para os 3 tópicos que diz que, primeiro, a realidade da ressurreição com Cristo, tá bom? Versículo 1, parte A. 2, buscar as coisas que são de cima, versículo 1, parte B. E 3, pensar nas coisas que são de cima, ou seja, pensar nas coisas que são do alto no versículo 2. Então a gente vai dividir o versículo 1 em 2 partes e o versículo 2 a gente vai ler ele direto, explicar ele direto, tá bom? Então, a realidade da ressurreição com Cristo, tá? Que diz o seguinte: portanto, se já ressuscitardes com Cristo, tá? Então, Paulo aqui começa essa orientação, né? Na verdade, seguindo a sua orientação que ele estava explicando nos 2 primeiros capítulos, né? Acerca da alegria que ele estava com os colossenses, né? Com a igreja de Colossos, e as orientações, né? Para que eles não venham a seguir um outro evangelho, mas confiar no evangelho que eles já receberam por parte de Epáfras, tá bom? Então, se já ressuscitados com Cristo, Paulo começa com uma premissa fundamental. Os crentes em Cristo já ressuscitaram espiritualmente com ele, né? Ou seja, relembra aqui
É praticamente a carta gêmea de Colossenses, né, que é Efésios. Se você olhar para Efésios 2, né, você vai olhar que Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, se já ressuscitais com Cristo, parte desse pressuposto de uma ressurreição espiritual, né? Que nós outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos em nossas ofensas, transgressões, né? Nos nossos pecados, nós cometemos para com Deus, mas Deus, que foi rico em misericórdia, né, nos vivificou juntamente com Ele, então, né, nos trazendo uma nova vida, uma nova esperança, e para que nós possamos viver em novidade de vida, tá bom? Este fato significa que fomos unidos a Cristo com sua morte e ressurreição, né? Como está escrito lá em Romanos 6, versículos 4 e 5, né? Que nós possamos, por causa dessa nova vida, nós podemos viver em novidade de vida, né? Uma vida nova para Deus, uma vida totalmente nova, uma vida totalmente transformada, para que nós tenhamos até capacidade de buscar aquilo que Deus quer que nós busquemos, tá bom? E com base nisso, nós temos uma nova identidade em Cristo, tá? E essa nova vida permitiu que nós venhamos a ter uma nova identidade, tá? Nossa ressurreição com Cristo nos dá uma nova identidade, tá? Nós não estamos mortos em nossos pecados, mas vivos em Cristo, chamados a viver de maneira digna dessa nova vida, tá? Como Efésios 2, né? Como eu já citei aqui, nos mostra, tá? Então, foi para isso que Deus nos escolheu, tá? Foi para isso que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, tá? Para sermos santos e irrepreensíveis perante a tua presença, para a honra e glória para louvor e honra da sua glória, tá bom? Então, nós podemos ver para essa situação que Paulo nos está orientando o seguinte, ó, se vocês já passaram pelo processo do novo nascimento, se vocês já nasceram de novo, então busca aquilo que é de cima. Então, anseiam pelas coisas que é de cima, né? Como nós iremos aqui abordar na nossa exposição. Então, ele começa com essa característica, com essa identidade, relembrando os crentes de Colossenses, a igreja dos Colossos, que, olha, dessa nova identidade que você tem em Cristo, se já ressuscitardes em Cristo, se vocês já passaram pelo processo do novo nascimento, então desejam as coisas que são do alto, tá? É essa, primeiro, Paulo está nos dando aqui a identidade, tá? E segundo tópico, que é agora, que é o que nós iremos abordar aqui agora, buscai as coisas que são de cima. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Tá? Paulo nos exorta a buscar as coisas que são de cima, ou seja, as realidades espirituais eternas. Nossa prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. O que Paulo aqui está querendo dizer com isso? Que nós devemos buscar, se nós nascemos de novo, se nós passamos pelo processo do novo nascimento, se nós já temos uma nova mente, uma nova alma, um novo coração, com novas inclinações e novos desejos, então nós temos que viver como pessoas dignas desse novo coração, como pessoas que realmente foram cansadas pela graça de Deus e que teve seus corações transformados pela graça de Deus, pela obra que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Então nós temos uma nova identidade e a partir dessa nova identidade, então, nós podemos priorizar aquilo que verdadeiramente importa, tá bom? Que é o reino de Deus e a sua justiça, né? Nós meditamos aqui em alguns sermões atrás, lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 21, dizendo o seguinte, ó, se Jesus diz o seguinte, portanto, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Só que isso parte do pressuposto de que você precisa ter uma nova natureza. Somente quando você possui uma nova natureza, um novo coração, com novas inclinações, novos desejos e novas afeições, é que você pode priorizar as coisas que são celestiais, as coisas que são eternas. Sem que isso aconteça, é claro que seu coração está voltado para as coisas deste mundo. E é claro que você não foi alcançado pela graça de Deus, tá? Então precisa passar, é claro, pelo primeiro processo que é arrependimento e fé, para que então você possa desfrutar e viver uma vida em novidade de vida, tá? E ele orienta, ó, buscar as coisas que estão acima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, tá? Cristo está sentado à destra de Deus, indicando sua posição de autoridade e glória. Buscar as coisas de cima significa viver em submissão à sua soberania e seguir os seus ensinamentos. Paulo já disse isso para os Colossenses
acerca da supremacia de Cristo, logo lá no capítulo 1, né, naquela doxologia do capítulo 1, versículos 15 a 20, onde o apóstolo Paulo mostra que Cristo governa sobre tudo e todos, tá bom? Então nós podemos reconhecer e viver uma vida de submissão, porque Cristo está sentado à destra de Deus, regendo o universo, regendo todas as coisas, né? Para quem tudo ele tem preeminência, né? Como diz lá o texto de Colossenses 1,17, para quem tudo ele tem preeminência, para quem tem a primazia em tudo, para que ele seja o primeiro em tudo. Então isso indica que ele seja também o primeiro da nossa vida, né? O primeiro pensamento das nossas afeições, o primeiro objeto, né? Por assim dizer, permite-me usar essa palavra, o primeiro objeto, o primeiro elemento das nossas afeições, o primeiro elemento das nossas inclinações e desejos tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo, ele que tem que ser a nossa prioridade, ele que deve ser aquilo que nós mais desejamos e mais queremos desejar, tá bom? Então, ele que tem que ser a nossa prioridade. Cristo é que deve ser a nossa prioridade. Cristo que deve ser o elemento, né, o objeto das nossas maiores afeições, objeto das nossas maiores desejos e anseios. É estar com Cristo, é pensar nele, é pensar nas coisas concernentes ao seu reino, é pensar nos seus valores, pensar nos seus princípios, ter realmente uma cosmovisão totalmente cristã, ter uma mente de Cristo, como Paulo, né, diz em outras passagens, tá bom? Então nós devemos pensar nas coisas que são de cima, no versículo 2, tá? Então a gente está continuando aqui acerca da nossa exposição. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, tá? Nós precisamos ter uma mente renovada, tá? Pensar nas coisas de cima implica renovar a nossa mente e alinhar os nossos pensamentos com a verdade de Deus, né? Como Paulo diz lá em Romanos 12, né? Que é a motivação para que nós venhamos a ter uma mente renovada, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimentar isso, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, parte de um pressuposto de que nós já experimentamos a misericórdia, né, a compaixão de Deus, né, como ele diz no versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, parte de um pressuposto de que nós já experimentamos a bondade de Deus, então devemos ansiar mais por Deus, nós devemos desejar pelas coisas concernentes ao reino de Deus e à sua justiça. Nada mais justo, não é? Nada mais esperado, por assim dizer. É apenas a resposta óbvia que nós deveríamos dar diante a tão grande amor, diante de tão grande graça, diante de tão grande misericórdia que foi manifestada com você e para comigo, tá bom? Então, nada de errado, é o esperado, tá? Que nós venhamos a buscar a ter uma mente renovada, ter um coração com novas inclinações, novos desejos, novas percepções de mundo, ter uma visão totalmente nova, né? Deus não quer te melhorar, Deus quer te construir de uma maneira totalmente nova, tá bom? Então, se Deus quiser quebrar alguns ídolos dentro do seu coração, sabe que isso é para o seu próprio bem, tá bom? É somente Ele que merece ocupar o trono do nosso coração, né? Como eu disse lá no sermão de Mateus 6, só existe um lugar um lugar no trono do nosso coração, e quem tem que ocupar esse lugar é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem que ocupar o trono do nosso coração, tá bom? Então nós devemos ter uma mente renovada, né? Isso só é possível através da meditação das Sagradas Escrituras, ou seja, ler bons livros de teologia, tá? Não é errado, gente, estudar teologia, tá bom? É recomendável. Tem um livro do Sproul, né, que eu deixo aqui de recomendação, que é o Somos Todos Teólogos, tá? Não, todo cristão é um teólogo, todo cristão é um missionário, tá? Todo cristão é aquele que é um embaixador de Cristo, ou seja, um enviado, um emissário de Cristo, um emissário do reino de Deus para viver aqui na terra, falar da sua justiça, falar dos seus valores, viver de acordo com seus princípios. Então, todo cristão é chamado para isto, tá bom? Todo cristão é chamado para fazer missões, todo cristão é chamado para pregar o evangelho, todo cristão é chamado para ser um embaixador de Cristo e todo cristão é chamado para conhecer mais dele. Então, somos todos teólogos
É a recomendação que eu deixo aqui de livro, tá bom? Então, para isso, para que nós venhamos a ter uma mente renovada, para que nós venhamos a ter um coração totalmente voltado para com as coisas de Deus, nós temos que meditar, então, na sua palavra, tá? Dedicar tempo, lendo a Bíblia, estudando as Sagradas Escrituras, lendo bons livros de teologia, né? Tendo comunhão com clientes que amam a palavra de Deus, né? Como o salmista diz, companheiro sou de todos os que amam a sua palavra e que temem os seus estatutos, né? Companheiro sou de todos dessas pessoas, como diz lá no Salmo 119. Então, nós temos que andar com pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas que obedecem a palavra de Deus, que vivem de acordo com a palavra de Deus. Isso vai nos inspirar, isso vai nos ajudar também a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de comunhão com Deus e com o próximo, tá bom? É claro que isso também implica que nós temos que ter um desapego com as coisas terrestres, com as coisas deste mundo, tá? Reconhecendo que tudo neste mundo aqui é passageiro, tá? Tudo neste mundo aqui é passageiro, tudo neste mundo aqui tem o seu fim, tem o seu término. Eu falei isso com mais ênfase no sermão de Mateus 6, então se você não assistiu, assiste lá, confere lá, que também a gente aborda sobre essa temática do contraste entre aquilo que é eterno e daquilo que é passageiro, tá? Paulo nos adverte a não nos ocuparmos com as coisas terrenas, que são passageiras e temporárias. Em vez disso, devemos fixar nossos corações e mentes nas coisas celestiais, que têm valor eterno, né? Às vezes as pessoas complicam muito, né, acerca das Sagradas Escrituras. Elas complicam muito, sem que você vê muita concordância bíblica, é sempre assunto repetido, sabe? Por isso que eu pude trazer um sermão repetido, né? Praticamente, se você olhar para o sermão de Mateus 6 e olhar para esse sermão aqui, é praticamente a mesma coisa, é o mesmo assunto. Por quê? Porque há muita concordância bíblica entre os autores, né? Tanto Mateus quanto Paulo aqui estão concordando acerca das coisas concernentes daquilo que é eterno e daquilo que é passageiro, do contraste daquilo que é eterno e daquilo que é passageiro, tá? Paulo aqui está trazendo à memória um ensinamento que Cristo trouxe lá no Sermão do Monte. Então, há aqui uma concordância bíblica, tá? Entre os ensinamentos de Jesus, lá em Mateus 6, com os ensinamentos aqui de Paulo proferidos em Colossenses 3, tá bom? Então, há uma concordância bíblica, há um desejo, há uma visão de mundo que o cristão deve se posicionar quando ele vive aqui peregrinando nesta terra, tá? Que é ter esse desapego, né? Ter esse, digamos, esse não priorizar, não focar nas coisas dessa terra, tá? Reconhecer que tudo neste mundo aqui tem a sua data de validade, tá bom? Tem o seu término de existência, tá? Vai deixar de existir, ou seja, os relacionamentos, o dinheiro, os empreendimentos, tá? É errado ter essas coisas? É claro que não, tá? Não é errado você ter um negócio, né? Não é errado você ter e querer buscar ter uma vida melhor, ou ter melhores amigos, tá? Ter pessoas melhores te cercando. Não é errado você ter essas coisas. Só que a questão é, você não deve colocar o seu coração, a sua confiança, a sua paz, a sua alegria, a sua esperança nessas coisas, tá? Porque é simplesmente pelo fato de que essas coisas são passageiras, elas são efêmeras, tá? Elas não vão durar para sempre, tá? Então reconheça isso. Nós precisamos reconhecer isso para que nós não venhamos a cair no desespero ou até mesmo culpar Deus, como muitas pessoas fazem, né? Eu já vi isso. Eu já vi que muitas pessoas não seguem a Deus porque, porque Deus não me deu uma namorada, ou Deus não me deu um namorado, Deus não me deu amigos, Deus não me deu um emprego melhor, Deus não me deu isso, aquilo. Ou seja, baseiam seu relacionamento com base naquilo que Deus pode dar a elas, e não com base naquilo que Deus já fez por elas. Que é o quê? Salvar eles, libertar a alma deles da escravidão do pecado, que é justificar, quer escrever o nome deles no livro da vida, quer ter feito, colocar deles numa família da fé, ter colocado pessoas que irão ajudar elas a prosseguir prosseguir em frente, a ficar firmes no evangelho. Ou seja, elas esquecem de todas essas coisas e foquem naquilo que elas não têm, sendo que Deus não é obrigado a dar essas coisas, né? Deus nunca foi obrigado a nos dar nada. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos da parte de Deus é simplesmente por causa da sua infinita graça, por causa da sua infinita misericórdia, por causa do seu infinito amor que ele tem para conosco, né? Porque nós somos pessoas boas, ou pessoas maravilhosas, ou pessoas, nossa, pessoas cheias de caráter. Nada disso, né? Nós já vimos aqui nos outros sermões
que nós possuímos um coração que é enganoso, que é perverso e que precisa da misericórdia, da graça de Deus para poder sobreviver, porque nós temos mais motivos para sermos condenados do que motivos para sermos abençoados por Deus, tá bom? Então, a orientação que Paulo aqui nos traz é que se nós já passamos pelo processo do novo nascimento, então nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde que Cristo está sentado à destra de Deus, governando sobre tudo e todos, incluindo na sua e na minha vida, tá bom? Se Deus, até vou abordar isso também num sermão, que meu coração tá ardendo em pregar, que é em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20, tá? Que é acerca dessa supremacia de Cristo, tá? Que é sobre o governo de Cristo sobre tudo e todos. Então, se ele tem poder para governar o universo, ele também tem poder para governar a sua vida. Então, você pode descansar na sua soberania e na sua graça, na sua direção e nas suas ordenanças, tá bom? Então, a gente vai encerrar fazendo 3 aplicações sobre esse texto, tá? Nessa meditação nós estamos fazendo aqui neste texto de Colossenses 3, que é primeiro, nós devemos que viver a nossa nova identidade, tá bom? Então eu encorajo a cada um de nós a viver de acordo com a nossa nova identidade em Cristo, tá? Que nós somos justos. Nós somos aceitos diante de Deus por causa dos méritos de Cristo que ele conquistou lá na cruz do Calvário, tá bom? Reconheçamos que somos ressuscitados com ele e chamados a uma vida santa e dedicada a Deus, né? Como Efésios 1 nos diz, que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, tá? Para louvor e honra da sua glória. Então, nós devemos viver isso, né? Viver de uma maneira justa, assim como nós fomos chamados, né? Nós ganhamos essa identidade de justificados, né? Como 2 Coríntios 5:21, que é um texto maravilhoso, né? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus, ou seja, houve uma troca, né? Cristo recebeu os nossos pecados e nós recebemos a sua justiça perfeita. Então nós recebemos a identidade de justos, logo o que nós temos que fazer em resposta é viver como tal, tá? Viver como tais justos, viver sempre dedicados, viver uma vida de santidade perante a sua face, tá bom? Então viva essa nova identidade, você agora pode viver em novidade de vida, uma vida totalmente nova, uma vida totalmente capacitada para buscar as coisas que estão eternas, aquilo que é eterno, tá? E se desvincular com aquilo que é passageiro, tá? Reconhecendo que nada neste mundo tem permanência, tá? Tudo neste mundo aqui tem uma data de validade. E é por causa disso que você deve buscar as coisas que são do alto, tá bom? 2, que é justamente isso que nós iremos falar agora, né? Que é priorizar as coisas que são eternas, tá? Busquemos as coisas que são de cima, né? Do alto, em nossas vidas diárias, tá? Nossas prioridades, missões e ações devem refletir a busca do reino de Deus e a sua justiça, conforme Mateus 6:33, que é um versículo muito conhecido, né? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o alimento, o sustento, a sustentação, né? O cuidado de Deus, isso será acrescentado em nossas vidas, tá? Mas então o foco nosso é buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, os seus valores, buscar a Deus e os seus valores, os seus princípios, buscar obedecer os seus mandamentos, e todas essas demais coisas serão acrescentadas, tá bom? Então, cuidar de Deus nunca vai faltar sobre a nossa vida. Basta que nós façamos a nossa parte, que é buscar a Deus e a sua justiça, tá bom? Só que, caso você tenha dificuldade nisso, sabe que o próprio Espírito Santo vai criar esse desejo dentro do seu coração, tá bom? Então, realmente busque e anseie pelas coisas que são eternas, que o Espírito Santo vai te consolar, vai te orientar você como que você deve fazer isso. É claro, te orientando conforme com a palavra de Deus, tá? Terceira e última aplicação, que é cultivar uma mente celestial, tá? Então nós precisamos passar pelo processo da renovação da nossa mente, como Paulo disse em Romanos 12, tá? Focando nos ensinamentos de Cristo e nas promessas de Deus, tá? Desapegando das preocupações e ansiedades terrenas, confiando plenamente na providência divina. Não tem como você dizer que você confia na providência divina e você viver uma vida de ansiedades, de preocupações. Ou você
ansioso e preocupado, ou então você confia na soberania de Deus, não confia no cuidado, na providência de Deus. As duas coisas não existem, tá bom? Se você está ansioso, se você está preocupado acerca da sua vida, lembre-se disso, que Deus foi capaz de enviar o seu único filho amado para morrer por você e por mim, ímpios, pecadores, necessitados, totalmente dependentes, necessitados da graça de Deus. Então, se Deus foi capaz de fazer isso, saiba de uma coisa, que Ele tem poder para te dar tudo aquilo que você precisa nessa jornada. Não aquilo que você quer, tá? Não aquilo que você deseja, mas aquilo que você precisa, Deus vai te dar, tá bom? Como Paulo diz lá em Romanos 8:32, né, que é aquele que nem mesmo poupou, a seu próprio filho poupou, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? É uma pergunta, né? Se Deus foi capaz de enviar seu único filho amado para morrer por você e por mim, como que não vai dar então tudo aquilo que nós precisamos, né? Tudo aquilo que nós necessitamos em Cristo Jesus, tá bom? Então nós podemos confiar, nós podemos descansar na providência de Deus, tá? Basta que nós realmente busquemos a Deus assim de todas as coisas. De novo, aqui há muita concordância bíblica com o Sermão do Monte que Jesus ministrou lá em Mateus capítulo 5 até o 7, né, que é o Sermão do Monte. Então, queridos, entenda isso, tá? Que a sua prioridade tem que ser o céu, porque é lá que você vai ficar para todo sempre, tá? Você vai desfrutar da sua comunhão com Deus hoje e para todo sempre. Então, buscar as coisas que são de cima, do alto, as coisas que são do reino de Deus, que todas as demais coisas, tá? Ele vai cuidar, ele vai prover. Ele é o Jeová Jireh, ele é o Deus da providência, tá? Então, você pode confiar na sua providência divina e perfeita, tá bom? Então vamos concluir, tá? Vamos concluir esse sermão dizendo que Paulo nos chama a viver uma vida ressuscitada em Cristo, tá? Buscando e pensando nas coisas que são de cima, do alto. Nossa identidade em Cristo deve transformar as nossas prioridades e pensamentos, alinhando-nos com a vontade de Deus e sua perspectiva eterna. Que possamos viver de maneira que glorifique a Deus, refletindo a vida de Cristo em nós e impactando positivamente o mundo ao nosso redor. Que o Espírito Santo nos ajude a aplicar essas verdades em nossas vidas diárias, vivendo de maneira que glorifique a Deus e inspire os outros a seguir a Jesus Cristo, tá bom? Então que você possa ser um canal de bênção, tá? Que por meio da sua vida que você possa priorizar Cristo acima de todas as coisas. E se Deus quiser, Deus pode usar essa dedicação sua, essa devoção sua, para inspirar outras pessoas também a buscarem, né? Incentivam um ao outro, tá? Exortam um ao outro, tá? Admoestam um ao outro a buscar as coisas que são do céu, não as coisas que são da terra, porque tudo neste mundo aqui tem sua data de validade, tudo neste mundo aqui tem o seu término, tem o seu fim. Então, confia na graça, confia na soberania de Deus, crendo que Ele fará tudo aquilo de acordo com a sua vontade, tá bom, queridos? Então, fique com esse sermão, tá? Fique com essa mensagem. De novo, não deixe de nos acompanhar aqui no YouTube, nas outras redes sociais. Tá? Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse sermão com o grupo da igreja, com seus amigos, com seus familiares, tá? Sabe? Deixe que eles sejam edificados, né? Deixe que eles sejam também evangelizados, né? Com essa mensagem, né? Que não, nós estamos pregando aqui o evangelho, tá? Então, Deus pode usar esses sermões, né? Essas mensagens para impactar a vida de outras pessoas, tá bom? Então compartilhe, deixe seu comentário, sua curtida. Nos segue aqui no YouTube, tá? Nos segue nas outras redes sociais. Temos também os nossos cursos, tá? Os nossos livros. Se você quiser se aprofundar mais na teologia, conhecer mais de Cristo, nós estamos aí para servir os amados irmãos. Então, sugestões de temas, sermões, os irmãos também podem estar nos enviando. Nós estaremos meditando aqui na internet, tá bom? E nas redes sociais. Então, queridos, fiquem com Deus, tá bom? Priorizem Cristo acima de tudo. Vive uma vida que glorifique o seu santo nome, que exalta o seu santo nome, que ele seja a sua prioridade, que ele seja o alfa e o ômega da sua vida. Sabe, que tudo venha a ser para a glória do nome dele, então priorize ele acima de tudo, que é somente nele que você pode encontrar alegria, paz e esperança, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe infinitamente, a paz do Senhor Jesus. E fui, nós nos vemos no próximo vídeo, nós nos vemos na próxima meditação, tá bom? Fique com Deus, paz do Senhor Jesus. Fui!